Por que certas pessoas conseguem tirar você do sério tão rápido? Já percebeu isso? Às vezes basta uma frase, um tom de voz, um olhar atravessado, uma crítica pequena e de repente você muda completamente. O coração acelera, a mente começa a criar discussão, você sente vontade de responder, de provar algo, de atacar ou simplesmente se fechar. Só que aqui vem uma grande parte desconfortável. Na maioria das vezes o problema não começa na outra pessoa. O problema começa dentro de você. E talvez seja exatamente isso que quase ninguém percebe. Tem gente que passa anos acreditando que sofre por causa dos outros, quando na verdade está sendo controlada pelas próprias reações emocionais. Existe um neurocientista chamado Joseph Ledoux que estudou durante décadas como as emoções funcionam no cérebro. E ele explica que antes mesmo da razão interpretar uma situação, o cérebro emocional já reagiu. Ou seja, muitas vezes você não reage conscientemente, você reage automaticamente. E é exatamente aí que muita gente perde o controle da própria vida. Porque começa a viver baseado em gatilho emocional. Tudo afeta, tudo incomoda, tudo tira do eixo. Um comentário destrói o dia, uma rejeição muda o humor, uma discussão consome energia por horas. E no fim, a pessoa acha que o problema está no mundo, mas talvez o problema seja não entender o que está acontecendo dentro dela. Carl Jung dizia uma frase muito forte: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Isso é pesado, porque significa que certas reações emocionais não nascem no presente. Elas ativam coisas antigas. E no livro O Domínio de Si Mesmo existe uma reflexão muito interessante sobre isso. Toda emoção negativa pode revelar alguma coisa escondida dentro de você. Medos, inseguranças, necessidade de controle, apego, validação. Então, da próxima vez que alguma coisa mexer demais com você, ao invés de reagir imediatamente, faz esse exercício. Primeiro, detecta a emoção, admite ela, sem fingir que não sentiu. Depois se pergunta: o que exatamente isso ativou dentro de mim? Por que isso me afetou tanto? O que eu estava tentando controlar nessa situação? E aqui entra uma coisa muito importante. Na maioria dos casos, a resposta vai estar ligada a 3 coisas: domesticação, espelhamento ou apegos passados. E eu explico melhor cada uma delas dentro da mentoria Origem. Porque quando você entende a origem das suas reações, você começa a recuperar clareza sobre si mesmo. Agora presta atenção nessa frase, porque talvez ela seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Ninguém mais é responsável pelas suas reações emocionais, senão você mesmo. Os outros podem dizer o que quiserem, mas o que acontece dentro de você é resultado da forma como sua mente interpreta aquilo. E assumir essa responsabilidade muda tudo. Porque enquanto você acreditar que o mundo controla suas emoções, você nunca vai ter domínio sobre si mesmo. E isso não significa virar frio. Significa parar de ser escravo de qualquer situação. Tem gente que vive cansada emocionalmente porque reage a tudo. Tudo vira uma guerra interna. Tudo vira uma ameaça. Só que maturidade emocional não é ausência de emoção, é consciência. É perceber que o que está acontecendo dentro de você antes que sua reação assuma o controle. E às vezes você não vai conseguir identificar aquilo na hora. A emoção cresce, a mente acelera, você sente vontade de agir impulsivamente. Nesses momentos, não responda imediatamente. Se afasta, respira, fique em silêncio por alguns minutos. Porque clareza emocional raramente aparece no meio do caos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente continua presa nos mesmos ciclos. Reage sem entender, fala sem pensar, age sem consciência e depois se arrepende. Mas quando você aprende a observar suas emoções, ao invés de obedecer cada uma delas, alguma coisa muda dentro de você. Você começa a recuperar controle, presença, clareza. E talvez
isso seja o começo do verdadeiro domínio de si mesmo. E se você sente que perdeu direção, clareza ou controle emocional, eu vou deixar o link da mentoria Origem aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Voltei pro ponto de onde eu vim, sem pressa, sem pose, sem fim. Tanta fumaça quis me cobrir, mas eu sei ler o que é cair. Eu vi meu nome no chão riscado, vi meu peito todo embaralhado. Hoje eu piso firme, olho reto, cada passo meu tem decreto. Não corro atrás de qualquer vento, não vendo a paz por um momento. Minha raiz chama pelo meu nome, eu não fujo quando a noite some. Eu limpamente corto excesso, fico presente, eu volto ao verso. Voltar pra minha origem, me dá direção. Voltar pra minha origem, segura o meu chão. Clareza no olhar, controle no coração. Disciplina no passo, eu volto em construção.